Sempre que existe um problema complexo na sociedade, aparece uma malta de picaretas dirigistas com soluções infantis extremamente ineficientes para esse problema. E aí, para simplificar o discurso, a gente chama essa malta de imbecil de esquerda. E aí, a esquerda age de duas formas. Uma delas é quando a esquerda não tem poder de implementar as suas soluções milagrosas, as suas mágicas malucas. O que acontece é que eles propõem projetos malucos e vazios, e aí o resultado disso é um embaçamento do debate público, não é mesmo? É tornar as casas legislativas improdutivas, discutindo a dinâmica do intercurso dos anos. Bom, isso aí é o que acontece quando a esquerda não tem poder. Quando a esquerda tem poder, o que eles fazem é ou abandonar as pautas malucas e compor com o Centrão para conseguirem alguma governabilidade e não serem imediatamente defenestrados do poder. Foi o que o Lula fez, né, em seus mandatos. Ou eles fazem isso, ou então eles pegam e vão na cara e na coragem tentar implementar as suas ideias malucas, e o resultado disso, em 99% das vezes, é a tragédia. É a tragédia econômica, é o completo colapso das estruturas de um país. Vocês viram lá no Chile, né? O Boric disse que ia fazer uma reforma e que ia ser o Boulos chileno, quase tomou um impeachment e teve que se compor e se tornar um cara normal, parecendo com um Lula no seu primeiro mandato, com Marcos Lisboa e Palocci tocando a política revolucionária na economia. Vocês lembram disso, né? Bom, o que acontece nesse caso? Erika Hilton, a deputada que propôs o projeto, não está no poder, mas o PT está no poder. Então, existe uma dinâmica dentro da esquerda em que os radicais louquinhos vão entrar em algum momento em conflito com a turma do Haddad, que está tentando ser mais um Palocci, né? Está tentando equilibrar o orçamento, arrumar imposto em qualquer canto, diminuir custo de qualquer maneira, aí diminui custo com universidade, não compra vacina, etc. Isso é o que está acontecendo no Brasil, né? Não preciso detalhar mais. Mas, bom, agora que você entendeu a dinâmica da esquerda, vamos falar sobre o projeto da deputada Erika Hilton. O projeto que propõe estabelecer uma jornada de 4x3 no Brasil, tá? É isso que é o projeto. O projeto não acaba com a jornada 6x1, não é apenas isso. É um projeto para diminuir a jornada de trabalho para uma jornada 4x3, que é uma coisa que não existe nem na Europa direito, nem em países super produtivos. Isso aí existe em larga escala. Mas Erika Hilton achou por bem apresentar aqui para o Brasil, para um dos países mais improdutivos do mundo, uma escala de trabalho que não existe nem na Suíça. E o projeto é bizarro, porque afinal de contas, ele conta com uma página, exatamente, é um projeto de uma página que propõe modificar toda a estrutura trabalhista do país, todo o funcionamento da dinâmica das empresas, dos contratos, em uma página. Não existe estudo algum sobre qual vai ser o impacto dessa PEC, e eu acho que a Erika Hilton foi sábia em não pedir nenhum estudo, em não fazer nenhuma pesquisa. Afinal de contas, imaginem só se a deputada tivesse pedido uma pesquisa, sei lá, para a FIP, por exemplo, igual o Kim pediu no caso do licenciamento ambiental. Iam estar acusando ele de corrupção, igual acusaram o Kim, né? Então, eu tenho que premiar a deputada, porque ele foi muito inteligente nesse quesito, não pedir pesquisa nenhuma, fazer um negócio completamente nas coxas, porque se pedisse pesquisa, provavelmente seria aí denunciado, iria aparecer na Veja, no Diário do Centro do Mundo, como um corrupto. O projeto não tem substância nenhuma, ele é extremamente fraco, não vai passar de maneira nenhuma. Um projeto maluco desse vai passar pelo Congresso. E eu digo mais, ele não vai passar, não vai ser porque os deputados são responsáveis e eles têm bom senso de garantir que o país ande. Vocês estão loucos? Não, não é por isso. O projeto não vai passar porque nem o governo vai querer que um projeto incendiário desses passe. Não existe discussão sobre modificação das leis trabalhistas, sobre redução de encargos, não existe nada disso no projeto.
o projeto não prevê nenhuma modificação na legislação atual para que as empresas possam se adequar a esse novo regime, mas a redução que é proposta pela Erika Hilton de 6 por 1 para 4 por 3 é uma bobagem infantil que não vai para lugar nenhum e não é esse o grande objeto das discussões. O grande objeto das discussões no momento é a redução da escala de 6 por 1 para 5 por 2. É isso que tem sido discutido nas redes, é isso que a maioria das pessoas está desejando, aquelas que têm desejos racionais, né? Esses dias eu estava vendo uma bolha de sodomitas no X e todos eles batendo palma para Erika Hilton, dizendo que é tão maravilhoso trabalhar só 4 dias na semana, completamente deslocados da realidade, malucos. Então vamos para a discussão real. Se é possível reduzir de 6 por 1 para 5 por 2. E aí eu digo que é um pouco mais factível, mas ainda assim tem os seus problemas. Eu quero que você preste atenção nesse ponto do vídeo, eu acho que é o ponto tecnicamente mais chato, mais complicado para você entender, mas vai valer a pena no final. Primeira coisa, você precisa entender que escala de trabalho é uma coisa que foi inventada há décadas atrás, pensando na fábrica, pensando no modelo de produção fordista, em que você, trabalhador, ia entrar numa linha de montagem, ia apertar um parafuso, ia, sei lá, encher um estofamento com espuma, ia colar alguma coisa em algum lugar, e você estaria naquela linha com vários outros trabalhadores, todos eles seguindo o tempo de uma linha de montagem. Haveriam esteiras, máquinas funcionando, e a sua produtividade seria condicionada ao bom funcionamento de todo esse aparato, entendeu? Você teria uma esteira rolando na sua frente, passando as peças, e aí você operaria lá, você conectaria as peças, e a sua produtividade estaria condicionada à sua capacidade de conectar uma peça na outra à medida que elas chegam em você naquela esteira de uma linha de montagem. Conseguiu entender isso? Eu sei que parece um pouco complicado e distante da realidade da maioria das pessoas. Se não tem ninguém que trabalha na Fiat aqui assistindo meu canal, provavelmente isso aí que eu descrevi para você é uma realidade um tanto distante, é um negócio até parece meio lúdico do filme do Chaplin, etc. Você nunca viu isso na sua frente, correto? Bom, o modelo de escala que nós temos hoje da CLT foi feito pensando nisso aí. Agora que você entendeu como que o modelo de escala de trabalho ele já é complicado, ele já é obsoleto, você precisa entender como que isso se tornou pior agora que nós temos uma economia mais diversificada, principalmente com o setor de serviços, onde você tem uma demanda flexível, aonde você não tem a linha de produção fordista, você não tem a esteirinha de montagens, tá bom? No setor de serviços, não dá para você decidir fechar um dia o seu comércio, o seu restaurante, né, a sua empresa de atendimento de qualquer coisa, porque a demanda ela é extremamente flexível. Vamos pegar um exemplo de um restaurante, né? Um restaurante, se ele fica aberto 5 dias na semana, mas fecha sábado e domingo, ele vai ter uma queda de faturamento extremamente brusca dependendo do tipo de restaurante. Se é um restaurante de prato executivo, comida popular aberto no centro, perto das outras empresas, provavelmente não vai afetar muito. Se é um restaurante aí chique, gourmet, que o pessoal vai para se divertir, vai para encontrar a namorada, levar a família, e ele não puder ficar aberto no sábado, vai ser extremamente prejudicial. Então, só nesse exemplo você já percebe, não é possível ter uma legislação que sirva para absolutamente todos, nem para todos os restaurantes é possível fazer uma legislação uniformizando, porque cada um vai ter a sua maneira de trabalhar. Agora pense em escolas, pense em bancos, pense em qualquer tipo de empresa, shopping centers, lojas. É o grande problema de que o empresário, ele, se não puder manter o seu negócio aberto 6 ou 7 dias da semana, ele não terá faturamento para cobrir os seus custos, não terá faturamento para pagar imposto, não terá faturamento para pagar funcionário, e aí a empresa fecha. E é importante que vocês entendam como que funciona quando o governo
inventa um encargo novo, quando o governo dificulta a relação entre patrão e empregado, dificulta as contratações. Eu vou explicar. Não é que a empresa no dia seguinte à nova regulação ela feche. Não, isso é um processo gradual e doloroso que atrapalha inclusive a sua qualidade de vida. Primeiro, a empresa tenta reduzir os seus custos, ou seja, diminui os investimentos, diminui a variedade de serviços ou produtos que ela ofereça para só oferecer aqueles que vão dar mais lucro, onde elas tenham uma maior margem para continuar operando. Depois disso, a empresa vai aumentar os preços, vai repassar para você o prejuízo gerado pelo governo. O empresário que não quer levar o negócio todo, ele vai repassar para você. Se ele puder tudo, se não tiver como, ele vai repassar pelo menos metade. Aí a qualidade de vida do empresário vai cair. Mas você quer que o empresário se foda, né? Inclusive o empresário que tem um restaurante perto da sua casa, o empresário que tem um comércio, que tem um negócio pequeno, você também quer que ele se lasque, né? Não quer? Bom, então você está equivocado, porque 80% do empresariado brasileiro é constituído disso aí. É o pequeno empresário que emprega 4, 5 funcionários, às vezes menos, e aí, com esse negócio, ele atende uma pequena demanda de algumas pessoas, aí algumas dezenas de pessoas diárias, talvez dependendo do negócio. Esse aí é o empresariado brasileiro. Os grandes empresários, né, a turma da Friboi, a turma do Ike Batista, do Rubens Ometo, essa turma, se o governo inventar que eles têm que pagar salário mínimo de 5 mil reais, que eles têm que, sei lá, contratar mais 50 mil funcionários, coisas malucas assim, eles têm grana para bancar, e se não tiverem grana para bancar, eles ligam no BNDES, e o BNDES fornece crédito subsidiado para eles bancarem a despesa corrente deles, tá bom? É assim que funciona nesse país amaldiçoado. E isso porque eu ainda não falei sobre produtividade, não é? O Brasil, ele é um país extremamente improdutivo. A hora trabalhada do brasileiro vale menos que a hora trabalhada do alemão, do suíço, do chinês, vale menos que a hora trabalhada do coreano, porque o Brasil é improdutivo. E nesse ponto aqui, cara, eu acho que é importante fazer um adendo pesado. Não significa que a martelada que o trabalhador brasileiro dá é mais fraca que a martelada que o trabalhador chinês dá. Não é que o trabalhador brasileiro seja vagabundo, seja incompetente. Não. O problema é que o Brasil é improdutivo por causa da sua estrutura, principalmente. Não existe tecnologia nas plantas no Brasil. Na planta que eu falo é na fábrica, né? Não estou falando de botânica aqui. Estou falando nas estruturas produtivas, né? Nas plantas produtivas não existe tecnologia. Por isso a produção é lenta. Outro problema, o Brasil, entre todos os países na Terra, isso aí tem centenas de países no mundo, o Brasil é o país que mais gasta tempo para declarar impostos. É o país onde existem mais litígios trabalhistas. É o país onde existe uma das maiores inseguranças jurídicas no mundo. E aí as empresas precisam de departamentos imensos, gastos imensos, precisam de tempo para lidar com embrólios jurídicos idiotas. É por isso, é por causa dessas razões que o Brasil é improdutivo. É claro, além disso, tem também, por exemplo, a logística. Para um produto chegar de um ponto A a um ponto B, ele tem que passar na estrada. Vocês sabem as implicações que se derivam disso. Sabe o problema da estrada no Brasil? O Brasil tem um problema logístico quase irremediável. E isso, sem dúvida alguma, diminui a nossa produtividade. E agora você deve estar se perguntando, tá bom, Ivan, mas o que isso tem a ver com a escala 5x2? Por que não pode ter escala 5x2? É muito simples, meu amigo, porque não existe modelo de contratação em que você contrata um funcionário para trabalhar um dia e folgar 6, enquanto o outro funcionário trabalha 5 dias e folga 2. Tá entendendo? Não existe um modelo de trabalho em que você contrata por hora. Não é possível você contratar um funcionário para trabalhar um dia da semana no dia que os outros estão de folga. Todos eles têm que cumprir uma escala encadeadinha, direitinho. Para quê?
para que todos eles recebam o salário mínimo, pelo menos, e que os encargos trabalhistas sejam devidamente pagos. Tá me entendendo? Então, você não pode, por exemplo, em uma loja, falar, tudo bem, teremos aqui a escala 5x2 para um funcionário, então ele, ao invés de trabalhar 6x1, vai trabalhar 5x2 e vai receber o correspondente a esse 5x2, e outro vai trabalhar só um dia na semana, vai fazer uma escala de 1x6. Poderia ser, por exemplo, sei lá, um jovem universitário fazendo bico que no sábado, em que ele não estuda, ele vai trabalhar na loja, na lanchonete, no raio que o parta. Não é permitido, tá entendendo? Não existe esse modelo. Você não pode fazer um contrato assim. Você não tem essa opção dentro da CLT. Por quê? Porque a CLT é pensada no trabalhador, que vai ter aquela ocupação na vida dele, que ele vai trabalhar a semana toda, sai de manhã, trabalha, volta à noite, sustenta a família dele com o emprego dele, e essa é a vida dele, e ponto final. É para isso que a CLT é pensada. A CLT não é pensada em um jovem estudante que aos sábados vai fazer um bico, né, numa loja, seja no que for, para se inserir no mercado de trabalho, para adquirir experiência, etc. A CLT é para a linha de montagem do Fordismo, do século passado. A CLT não funciona, já era ruim naquela época, hoje em dia então a CLT é uma aberração, é um assíndio. Isso porque eu nem comecei a falar aí dos impostos, né, dos encargos, mas a gente vai chegar neles daqui a pouco, porque tem outro ponto pior ainda. O ponto é o seguinte, se você, trabalhando na escala 6x1, pudesse, no fim de semana, né, no seu dia de folga, ir num restaurante bacana, gastar R$ 60 e aí comer legal você e sua namorada. Se você pudesse pagar 15 mil num carro maneiro, se você pudesse comprar um apartamento maneiro por 200 mil, eu garanto que você não ia estar reclamando de escala de trabalho, você ia estar trabalhando feliz. O problema é o seguinte, é que você trabalha igual um filho da puta e você vê o seu padrão de vida só decaindo. Você não consegue comprar nada, você não consegue ter nada, você não consegue acumular capital nenhum, ter uma reserva de emergência, você não consegue nada. Por quê? Porque o governo come o seu dinheiro e quando ele não está comendo diretamente, o governo está gerando inflação, fechando o mercado, tornando as coisas mais caras, mais inacessíveis e aí a sua vida vai ficando mais merda. A maioria das pessoas que reclama da escala 6x1 reclama também do transporte público, de ter que pegar ônibus todos os dias para ir trabalhar e ficar 2 horas dentro da porcaria do ônibus. Aí, podíamos falar sobre a corrupção que existe entre as empresas de ônibus e as prefeituras, poderíamos falar sobre as milhares de mutretas que existem, sobre como o governo propositalmente encarece o preço dos automóveis para torná-los inacessíveis, né? São muitos problemas que são fabricados pelo governo e eu garanto, você, se não tivesse que ficar 3 horas no trânsito todos os dias, ia ficar muito mais feliz com a sua escala 6x1. Afinal de contas, se você trabalha 8 horas no dia, dorme mais 8, gastam 16 horas, imagine. Quantas horas você tem para fazer as suas coisas? Bom, essas horas elas são comidas pelo tempo que você passa no transporte, pelo tempo que você passa resolvendo burocracia, pelo tempo que você precisa ficar esperando em filas intermináveis porque tudo é ineficiente no Brasil. A questão é que o postil, ele é inviável. Como falam, é intancável o postil. Viver nesse país está ficando cada dia pior. Esse é o grande problema. Porque eu garanto, se você tivesse recebendo o suficiente para comprar coisa legal, para guardar dinheiro, para viajar, para fazer a porra toda na escala 6x1, você não ia reclamar. Você ia pedir até uma escala 7x0. Você ia falar, não, tá bom aqui, tá bom. Traz mais trabalho, eu quero trabalhar mais, ganhar mais, viajar mais, comprar um carro mais maneiro, sei lá, vou comprar aqui um carro legal, vou rebaixar ele, vou botar neon, vou botar um som automotivo. Mas você ia estar assim, você ia estar animado para trabalhar. Você não é animado para trabalhar porque você passa mais tempo no trânsito quase do que trabalhando. Você tem um trabalho improdutivo, que é pouco intensivo em tecnologia, você ganha mal e o governo come seu dinheiro. Você quer ver como que o governo come seu dinheiro? Aí vai ficar interessante. Ó.
mais ou menos metade daquilo que você custa para o empresário já é descontado pelo governo direto na fonte, tá bom? Você precisa entender uma coisa. Se você ganha R$ 1.000, o seu patrão ele paga mais ou menos outros 1.000 para o governo, então o seu trabalho tem que valer mais do que 2.000 para o patrão te contratar, tá entendendo? Vamos fazer a matemática, eu sei, ó, a matemática é difícil, dói a cabeça, vamos lá. Imagine, o patrão vai te contratar para a empresa dele, ele precisa que você gere recursos para ele, ele vai te pagar. Só que ele tem que pagar o governo também. Então, ele tem que pegar a parte que você vai receber, a parte que o governo vai receber, e isso aí tem que ser menor do que o recurso total que você gera, tá bom? Então, imagina que você gera 2.100. O patrão fica com 100, aí ele paga 1.000 para o governo e 1.000 para você. Aí você, com os seus 1.000, você vai no mercado e vai gastar tudo. Afinal, você precisa comprar comida. O governo te tributa mais 50% em consumo. Estão entendendo que você, no final das contas, ficou com 50%? Né? Na verdade, você ficou com 500, que é 50% do que já era os 50%. Então, você ficou com 25%. Você acha que alguma economia pode se sustentar assim? Mas o ponto mais importante desse vídeo é o seguinte: nada disso vai mudar, tá bom? A redução na escala de trabalho, se passar, ela vai diminuir o seu faturamento mensal, se você for um empresário, vai diminuir o seu salário, se você for um trabalhador, vai encarecer bens e serviços e não vai melhorar o seu padrão de vida, tá bom? A sua vida não vai melhorar, você não vai ter acesso a bens melhores, hábitos de consumo melhores se essa excrescência passar. Não vai passar, tá bom? Não vai resolver. A via política para isso, ela não vai resolver a sua vida. E se você fica perdendo tempo militando pelo fim da escala 6x1, você é um grande idiota, tá bom? Porque isso não vai se resolver. Existem outras coisas que podem ajudar a resolver o seu problema. Você precisa aprender a se qualificar, precisa aprender a investir, precisa aprender a ter hábitos de consumo mais saudáveis e menos deletérios tanto para a sua saúde quanto para a sua saúde financeira, tá bom? Você precisa se fortalecer como pessoa, fortalecer a mente, fortalecer o corpo, porque o governo não vai resolver o ônibus, tá bom? O governo quer você no ônibus igual uma sardinha, porque o governo é o seu inimigo. O governo quer que sua vida seja uma merda, tá? O sistema financeiro quer que a sua vida seja uma merda. Ele quer que você não tenha qualidade de vida, para que você não tenha estabilidade na sua casa, na sua família, ele quer destruir sua família para transformar a sua filha numa meretriz, seu filho num sodomita e sua esposa numa vigarista, tá bom? É isso que o sistema quer, né? Os criminosos do sistema financeiro, os satanistas, é isso que esses malditos querem e o sistema ele é montado para ser desse jeito. Então, você tem que fortalecer o seu corpo, fortalecer o seu espírito e entrar em comunhão com Deus para conseguir nesse contexto sobreviver e ter uma vida melhor. É a única maneira de você realmente fazer alguma coisa a respeito, você lutar. Não é ficar igual os maluquinhos sodomitas do Twitter que ficam o dia inteiro, ai, a Erika Hilton apresentou um projeto, ai, agora eu vou ali fumar minha maconha, dar o meu brioco e defender a Erika Hilton. Não vai resolver o seu problema, não vai melhorar o seu padrão de vida, você tem que ir atrás disso pelos seus próprios meios, pelos seus próprios méritos. Então, o que eu aconselho? Aprende a falar um outro idioma, tá? Se qualifica em alguma coisa que seja intensiva em tecnologia, talvez para você sumir do Brasil, ou então trabalhar remotamente no exterior, né? Trabalhar para uma companhia gringa do seu computador ganhando dinheiro. Aprende a mexer com informação, com marketing digital, com qualquer coisa dessas. Aprende a fazer alguma coisa, aprenda a investir. Ao invés de pegar seu dinheiro e gastar em Heineken e som automotivo, aprende a comprar Bitcoin. Esses dias está subindo pra caramba. Eu já ganhei uns 2 salários mínimos só esses últimos dias por causa do Bitcoin. E o que eu fiz? Eu apertei um botão, falar comprar, outro botão vender, pá, pá, só isso. Demorou 2 segundos. 1 segundo para olhar a tela e 1 segundo para apertar o botão. Já deu mais dinheiro do que qualquer bobagem de CLT. E principalmente, se você ainda não tem como aprender nada,
não tem como vender nada diferente, investir, não tem como fazer nada. Você precisa fortalecer o seu corpo e o seu espírito, tá bom? Vá treinar, vá fazer alguma coisa que vai te tornar uma pessoa mais forte fisicamente, mais resiliente. E aí, isso vai te tornar capaz de aguentar as 3 horas no ônibus com um monte de gente suada te encoxando. Porque isso não vai mudar, tá bom? O governo não vai mudar a sua situação. O sistema quer que você continue do mesmo jeito. Então, não adianta querer pedir para Erika Hilton te salvar, tá bom? Mas, né, isso aqui é um canal onde eu falo sobre políticas públicas, na maioria dos casos. Então vamos falar o que pode ser feito, né? Vamos falar, se você ainda insiste na política, vamos falar o que pode ser feito. Para começar, tem que se tornar possível a negociação com contratos por hora. Ou seja, pagar a hora do trabalhador, não é mais salário mensal, é salário por hora. Então, o estudante que quer trabalhar no fim de semana para complementar a renda, ele vai poder. O cara que quer trabalhar no 6x1 vai poder, o que quer no 5x2 vai poder, tá bom? Isso tudo pode se tornar possível com negociações por hora. Se nós convertêssemos os encargos trabalhistas em salário para o trabalhador, seria maravilhoso. Ao invés do governo comer 50% na fonte, ele podia comer só 25% e aumentar em 25% a remuneração do trabalhador, convertendo o encargo trabalhista em salário. Seria maravilhoso e possibilitaria mais contratações. Outra coisa que seria necessária, já que isso diminuiria o faturamento do Leviatã estatal, não seria inteligente que diminuíssemos também os custos do Leviatã estatal? Então vamos diminuir os privilégios. Já tem PEC anti-privilégio no Congresso, é só votar esta merda. A PEC já tá lá, tá bom? É só votar para diminuir super salário. Vota lá, a PEC anti-privilégio já tá lá no Congresso. E é claro, pessoal, por fim, o mais importante dessa história toda é o seguinte: é preciso cuidar da produtividade do Brasil, tá bom? Então, é preciso que o país pare de gastar mais dinheiro em universidade para Playboy e comece a gastar mais dinheiro no ensino básico. Inverter a pirâmide de gasto da educação. Um dos passos para resolver a produtividade é esse. Outro passo é resolver os gargalos logísticos que existem no Brasil. Resolver a insegurança jurídica, os gargalos burocráticos, resolver o problema da porcaria da criminalidade, o problema das estradas no Brasil, que a gente perde quantidades absurdas da nossa produção porque a estrada é ruim e estraga no caminhão, que tem congestionamento, que o Porto de Santos tem uma fila de centenas de quilômetros de caminhão para descarregar no Porto de Santos, porque não existe nenhuma obra para ampliar o porto, porque não existem outros portos viáveis pela costa brasileira, que é um dos países com a maior costa no porcaria do planeta Terra. É um dos países com maior quantidade de área navegável, tô entendendo? A maior costa. O Brasil tem um litoral gigantesco. O litoral do Brasil é maior que a bunda da sua mãe. Tá bom? Você tá me entendendo? E a gente não tem portos viáveis em grande quantidade. Não temos portos viáveis no Nordeste para produção escoar por lá também. Não, tem que escoar em Santos, Paranaguá e mais algum outro lugar e pronto, acabou. Você acha isso normal? Você acha normal que não tenha uma porcaria de ferrovia ligando o centro-oeste que produz soja ao litoral para escoar esse negócio rápido, sem o caminhão ficar parado num congestionamento, com o grão estragando embaixo de sol? Você acha saudável isso? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo e manda para os seus amigos que acreditam que a Erika Hilton vai diminuir a escala de trabalho para 4x3. Manda esse vídeo para eles, fala para eles que não vai se resolver nada.